O Clique TV conversa hoje com o deputado estadual Melchior Batista, o famoso Chió. Chió ingressou na política há pouco tempo, ele está no seu terceiro mandato, na verdade. No início ganhou 2 eleições para prefeito na cidade de Remígio e hoje representa todo o estado à frente de um mandato na Assembleia Legislativa da Paraíba. Chió vai conversar um pouco com a gente sobre diversos temas, entre eles a questão da educação, né, Chió? Você muito cedo, sempre foi muito engajado, conquistou um título de doutor e passou em diversos concursos. Hoje, à frente da Comissão da Educação, quais são os maiores desafios que o Estado tem? Primeiramente, eu estou muito feliz, Manu, de estar aqui com vocês do Clique PB, seus ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui para falar de algo que eu gosto muito, que é a educação. Foi a educação que me trouxe até aqui. Eu sou filho de agricultores, nasci lá na roça, e meus pais disseram: Chió, vai estudar, porque eu acho que é a melhor saída para você ter uma vida melhor. E foi através da educação que eu consegui estar aqui na Assembleia. Tive uma vida muito inicial, e no início da minha vida foi sempre muito acadêmica, eu sempre fui muito dedicado a estudar, fiz mestrado, doutorado. Com 25 anos já tinha passado num concurso público, o concurso dos meus sonhos, mas quando a gente conquista um sonho, a gente sempre é desafiado a conquistar outros sonhos. E foi aí que eu decidi que aquilo tudo que conquistei, através dos impostos das pessoas, porque as pessoas, o povo brasileiro pagou os impostos para pagar minhas bolsas de mestrado e doutorado, para entrar no concurso público. Era preciso que eu revertesse de alguma forma aquilo que eu conquistei. Muitas pessoas suaram muito para que eu adquirisse os títulos que eu consegui. E foi aí que eu me dediquei a entrar na política, primeiro ajudando minha cidade, as pessoas que estavam perto de mim, de melhorar a educação. Lá nós implantamos em Remígio, por exemplo, as primeiras escolas integrais, cidadãs integrais municipais da Paraíba foram implantadas em Remígio. Nós temos um grande sonho na nossa cidade, que é transformar e que em 5 anos nós temos 100% da nossa rede municipal e estadual de educação seja toda integral, ou seja, onde as crianças passam o dia todo na escola, com trabalhos não só na parte cognitiva, matemática, português, mas também na parte de artes, de música, de dança, né, de informática. Esportes também, de esportes, né? Que eu sou apaixonado também. Então, a gente tem esse sonho de que a nossa educação, a educação da minha cidade se transforme. Eu acho que está bem pertinho. E é isso que eu sonho também para a Paraíba. Eu acho que não há como a gente pensar um estado, um município, uma nação que não tenha a educação como prioridade número 1. A gente precisa estabelecer que a prioridade deste país precisa ser a educação. Quando a gente tiver isso, quando todo cidadão brasileiro tiver essa consciência, aí a gente vai se tornar uma nação e não vai ter crise que nos derrube. E quais são hoje, Chió, os projetos que você está levantando à frente da Casa Epitácio Pessoa? Eu acho que uma coisa que a Paraíba já tem tido inovações importantes. Eu vejo que a educação integral está crescendo bem na nossa Paraíba. Nós vamos ter resultados muito consistentes no IDEB, assim como o Ceará já teve, assim como o Pernambuco já teve. Eu acho que a gente está evoluindo bem. A Paraíba está no caminho certo nessa área do trabalho pedagógico da área de educação. Agora nós temos alguns desafios. Um dos desafios que a gente precisa trabalhar é a questão das infraestruturas das escolas do nosso estado. Nós precisamos que escolas tenham ginásio de esporte e eu, como parlamentar, tenho pedido ao governo do estado, né, a reforma de escolas, a implantação de ginásios para que tenha maior infraestrutura. A gente precisa combater a evasão escolar. A escola tem que ser um ambiente agradável, né? A juventude precisa ir para a escola, né, com sonhos, né? Sonhar que dali a gente possa evoluir. Uma coisa que eu acho também necessária e que seja urgente é a transformação do nosso ensino médio em escolas profissionalizantes, né? Técnicas profissionalizantes. Eu fiz um pedido recentemente, por exemplo, para a gente transformar um hotel que está abandonado em areia, uma escola técnica
que trabalhem com a questão do turismo, da hotelaria, de guias, né? E parece que o governo do estado já está muito sensível a isso, e uma escola que pode atender várias cidades da região do Brejo, que tem uma vocação muito forte com o turismo. Né? Nossa região é a região do Caminhos do Frio, né? Da Rota Cultural Caminhos do Frio. Imagine que a gente tem uma escola que prepare os jovens para acolher cada vez mais os turistas, acolher cada vez mais os visitantes, né? Preparem pousadas, preparem a parte de gastronomia e culinária, então o artesanato. Então é preciso que a gente qualifique e dê esperança a esse povo a entrar no mercado de trabalho. Eu acho que esse é o papel da educação, é fazer com que a gente volte a sonhar e que a gente consiga. No passado a gente tinha aquela ideia de estudar e eu vou conseguir passar num concurso público, mas isso está cada vez mais difícil. Eu acho que a gente tem que preparar o jovem agora para não mais talvez passar num concurso público, mas para montar seu próprio negócio, para ele empreender, para ele montar o seu projeto de vida. Falando nessa questão de incentivar, você teve um incentivo na questão partidária, que foi uma quebra, né, no seu legado dentro da política e que mexeu com o rumo da sua atuação, que foi a saída de um partido, né, para ingressar na rede, um partido novo e que poucas pessoas conhecem. Conhece pelos nomes também que são referências nacionais, como Marina Silva e outras lideranças políticas, mas para você, como é que se deu aquele momento de quebra? A gente geralmente tem muito a saída de um parlamento, de uma pessoa que está num partido menor e vai para o partido do governador. Eu fiz o caminho inverso. Eu saí do partido do governador para ir para um partido que não tinha fundo eleitoral, que tinha pouco tempo de TV, um partido que ainda novo, mas um partido... Que te deu oportunidade, né? Mas também que me deu oportunidade e que eu sabia que era o local ideal para a gente vencer a eleição, né? A gente foi muito estratégico em ir para a rede. Primeiro que eu me identifico também com essa questão da causa ambiental. É um partido que tem Marina, que é uma referência no Brasil e no mundo, em defesa do meio ambiente, que eu acho que é uma coisa muito forte hoje. Principalmente essa nova geração, ela está muito preocupada com o meio ambiente. Veja aí que hoje a maior referência ambiental hoje no mundo que eu vejo é uma menina de 16 anos, que é a Greta Thunberg, que é uma sueca, que está mobilizando a juventude do mundo e crianças também, muitas crianças participando dessa mobilização internacional sobre a questão das mudanças climáticas. Então, eu me identifico com isso. Foi isso que eu trabalhei na minha tese de doutorado, foi isso que eu trabalhei também na Prefeitura de Remígio, quando pesquisador. Deixa eu contar um pouquinho da história para ver como a Rede de Sustentabilidade, que é o meu partido, que estou hoje, se mistura com a minha história de vida e de trabalho. A Paraíba já foi um grande produtor de algodão. E nos anos 80, esse algodão praticamente foi dizimado da Paraíba, era a maior fonte de renda, principalmente no campo, e principalmente tem sido colocado pelo surgimento de uma praga. Um bichinho bem pequenininho chamado bicudo do algodoeiro. E esse bicudo, quando chegou, trouxe consigo, é uma praga dos Estados Unidos, trouxe consigo também muitos agrotóxicos, né? São os venenos que colocam na agricultura para matar essas pragas, né? Mas ao invés de muitas vezes matar as pragas, também atinge muito as pessoas, né? Vários produtos desses são considerados cancerígenos, né? Então a gente tem problemas muito sérios no uso de agroquímicos na agricultura. E eu fui pesquisar isso, eu fui estudar isso. Eu fui, na minha tese de doutorado, ver como, e aproveitando também o boom que a Paraíba tem, que é o do algodão colorido, né? Que o algodão colorido tem outro papel muito importante na natureza, que é diminuir o consumo de água, porque não precisa o algodão já nasce colorido, e não precisa água nem tinta, né? Que é químico, para pintar o tecido, né? Então eu juntei esses dois viés, né? Do algodão colorido e do não uso de agroquímicos,
para a gente produzir um algodão diferenciado e vender, claro, por um preço diferenciado. Esse foi o meu trabalho quando eu fiz a inovação que a gente trabalhou na época do doutorado e deu certo. E até hoje, né, esses agricultores que a gente começou a trabalhar estão vendendo, imagine hoje, os agricultores lá de Remígio e de outras cidades da região vendem o algodão, o colorido e o branco orgânico para uma empresa francesa que fabrica tênis, né? Então, é uma coisa que tem tudo a ver com o Rede de Sustentabilidade, que é um partido que vê o futuro, né? Isso é uma coisa que eu priorizo e eu acho que tem dado muito certo na Assembleia, os projetos que a gente tem trazido para a Assembleia de trazer a pauta ambiental como importante para o nosso futuro. Falando em futuro, e ano que vem? Ano que vem é ano de renovação ou não, mas é ano de eleições. E qual é o cenário para Chió ano que vem? Em alguns dias atrás você falava em apoiar outras lideranças à frente da sua cidade natal e no cenário também estadual. Como é que você está vendo as construções que estão se fechando aí para 2020? Eu vejo, independente das conjunturas que se colocam, das disputas que estão sendo pautadas para 2020, eu vejo que desde 2012 a gente vem passando um período de transição da política. Tem aparecido novas lideranças políticas. O jeito antigo de fazer política tem sido preterido pelo povo. E pessoas com novas cabeças, com inovações, com formatos diferentes de política têm se dado bem. Desde 2012, 2016 também, e eu vejo que eu vi esse vácuo, e eu entrei porque as pessoas estavam querendo novas opções na eleição de 2018. E eu acho que essa tendência vai continuar em 2020. A população vai procurar candidatos novos. Eu acho também, eu tenho uma intuição que vai ser muito forte o papel da mulher na política em 2020, né? As pessoas, principalmente as mulheres, né? Existe um ativismo feminino muito forte no mundo e as mulheres também vão ocupar postos importantes. Então, eu até estimulo que você, mulher, que tem esse propósito de vida de entrar na política, eu acho que a vez é 2020, né? E se quiser vir para a rede, estamos convidados. Estão de braços abertos para acolhê-los, né? E acolhê-las, né? Então, eu vejo muito isso, essa tendência, mas assim, está muito imprevisível a política, né? Talvez há 5, 10 anos atrás, a gente aí fazia uma análise da conjuntura e sabia o que ia acontecer na política, mas hoje ninguém se arrisca mais, né? Fazer isso porque, às vezes, tem gente que está lá embaixo com 2, 3%, de repente ganha a eleição, né? E tem gente favoritíssimo que termina perdendo a eleição. Tem sido muito isso. Nós vivemos também um problema muito sério, que é a era dos fake news, né? A era das fofocas da internet. O celular nos deu essa capacidade incrível de se mudar cenários muito rápido. Então, é muito imprevisível do que vai acontecer em 2020. Mas Chió, vai para a prefeitura? Não. Vários nomes aí se colocando? Não vou não. Eu fui eleito para deputado, eu quero terminar o meu mandato, mas mais do que isso, eu quero trazer novas lideranças para o projeto. Quem seriam essas? Tem muita gente boa aí, né? Para o pleito na capital, quem Chió vai defender? Eu não sei ainda, né? Então, a gente está analisando, né, como é que vai ficar a questão da capital. Tá muito, ainda, né, praticamente você não tem nem candidato ainda, né? Já tem alguns, já. Recentemente a gente já tem alguns apontando aí caminhos. As pessoas apontam, mas não vão, né? Eu acho que falta muito. Eu acho que já está a menos de um ano da eleição e, sinceramente, tanto Campina Grande como João Pessoa, eu vejo que os candidatos têm medo de se dizerem, né, que primeiro não pode dizer que é candidato, mas fica assim. Pré-candidato. Raoni foi um dos primeiros nomes que já se lançou pré-candidato pelo DEM. Pelo DEM, né? Mas a maioria, a gente não vê muitas pessoas querendo, né? Fica, não, a gente está esperando. Mas é uma estratégia também, né? Mas eu acho que a população quer saber se quem vai ter conteúdo. É um direito também, né?
Eu acho que quem tiver conteúdo vai se pautar agora, ou vai ficar... Eu não sei qual é Eu mesmo, quando fui candidato a prefeito lá em Remígio, um ano antes, eu já dizia, não, nós estamos aqui, e já estava trabalhando para isso, já estava conversando com as pessoas, ouvindo as pessoas, né, preparava já planos de governo. Então, eu não entendo muito essa tática de ficar escondendo o jogo, não, né? Eu sou muito mais direto, né? Eu não tenho muito o que esconder, não. Acho que tem que ser. E eu acho que a política está precisando disso, né? Fica um jogo de cena muito. A gente vê, não sei, vou analisar, tudo conversa. Tudo conversa. Que eu vou analisar, o cara é candidatíssimo e ninguém tá, não sei, estamos esperando, se o povo quiser. Não, isso é balela, né? E eu acho que o povo está querendo, eu acho que as pessoas estão querendo pessoas e políticos muito mais autênticos, que sejam mais diretos. Que às vezes até as pessoas não gostam. Mas seja direto. Não fique fazendo joguinho duplo, não. Eu acho que as pessoas querem esse tipo de político, né? Então, é o que eu vejo para as eleições de 2020. Eu tenho um projeto que implantamos pelo nosso mandato chamado Academia de Lideranças. Eu faço parte de uma rede de renovação política chamado RAPS, Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, que não tem nada a ver com a Rede de Sustentabilidade, é outra rede que tem mais de quase 500 lideranças no Brasil inteiro. E a ideia da rede é que a gente comece a trabalhar e ajudar a que novas lideranças apareçam, ou potencialize lideranças que já estão com mandatos, né? A gente sempre faz capacitações, reuniões anuais, e eu montei dentro do nosso mandato um projeto chamado Academia de Lideranças. Tem muita gente boa querendo participar, mas não sabe como, tem medo. Muita gente diz, não entra na política que só tem ladrão, bandido, não entra na política que você não tem dinheiro. E é preciso que a gente diga que tem muita gente boa dentro da política. Como é que os jovens que têm intenção de entrar para a política podem encontrar esse projeto? Eles existem em diversas cidades? São mutirões que vocês fazem? A gente está andando várias cidades até o pleito do ano que vem. A gente vai rodar várias cidades do nossa Paraíba, né? E para incentivar esses jovens, mulheres a entrar na política. Já fizemos um encontro só de mulheres, né? Foi muito bom lá em Areia. Já fizemos encontro em várias cidades. Por que ainda é tão mínimo o número proporcional de mulheres dentro da política, senhor? É porque, na verdade, assim, a política é só um retrato da sociedade, né? As mulheres também têm melhorado muito. No entanto, tem ocupado vários espaços, por exemplo, de liderança, de chefia nas empresas, mas a grande maioria ainda são homens, né? Nós temos uma sociedade que é muito machista. Inclusive, nós temos um projeto para a gente também diminuir esse machismo, né? É preciso que a gente, né, que é homem, que tem que falar muito mais sobre a gente diminuir o machismo, né? Para não ficar só ser uma causa das mulheres, mas ser uma causa da sociedade. E eu acho que quando a gente diminui o machismo, quando a gente valoriza, né, o papel da mulher, eu acho que a gente vai ter mais espaço para a mulher. Eu estava agora vindo de uma reunião com uma mulher que coordena um órgão do Estado. E eu fiquei observando, né, como aquela mulher, a postura dela, e ela é uma pessoa muito eficiente, e eu estava observando, né, que em muitos postos, a mulher tem um papel essencial na liderança. Não adianta querer botar um homem ali não, que não vai dar certo não. Agora, quando você bota uma mulher, eu sempre tive esse cuidado de ir lá na prefeitura, quando era gestor, de ter essa paridade, de sempre colocar mulheres para exercer papel de liderança, porque harmoniza uma equipe, um time. Um time que só tem homem, não vai dar certo. Um time que só mulher, também não vai dar certo. Agora, se você é um gestor que consegue harmonizar e equilibrar o jogo entre mulheres e homens, eu digo a você que sua equipe, pipoca, sua equipe, o seu time vai estar muito forte para alcançar as metas. Falando em equipe, em times,
O deputado é uma referência também na área de esportes. Ele é corredor, não profissional, mas aos fins de semana, né, tio, corre, todo mundo conhece. Na cidade, inclusive, ele inseriu de forma pioneira projetos para desenvolver nas pessoas conseguirem sair do sedentarismo, é isso mesmo. Lá em Remígio, para onde você olha, tem pessoas correndo, se exercitando, e o projeto foi inovador. Hoje, Chió coordena também um campeonato de corridas que recentemente foi lançado um apoio ao Hospital da Rainha da Borborema de Campina Grande para ajudar a arrecadar doações para o hospital que está enfrentando, assim como diversos outros do nosso estado e do país, com tanto contingenciamento de verbas, a superar as dificuldades. Chió, fala um pouco para a gente como é que vai funcionar essa corrida, esse circuito. A gente lançou esse circuito desde o início do ano, chamado Circuito Amo Viver, porque quem corre vive, e a gente quer estimular que as pessoas troquem as drogas, a depressão, o sofá de casa pelas corridas de rua. Essa é a filosofia desse projeto. Nós estamos rodando em cidades pequenas que nunca teve uma corrida, cidades como Arara, como Barra de Santa Rosa, Pilões. Nós fizemos um circuito com 10 cidades, mas parece que o ano que vem a ideia é que a gente vá para 20 cidades, porque todo mundo quer o circuito na sua cidade e a gente vai expandir em 2020. Mas a ideia é essa, a filosofia é essa. E a gente vendo agora que o Hospital da FAP, que é um hospital que trabalha com pessoas portadoras de câncer, está passando por problemas, a gente fez uma parceria para que todo o valor das inscrições das pessoas que forem correr em Solânia, em Esperança e em Alagoa Grande, todos esses recursos arrecadados sejam revertidos para o Hospital da FAP. Então, se você gosta de correr, se você também gosta e quer ajudar um hospital como a FAP, se inscreve na nossa corrida e vai ajudar essas pessoas que tanto precisam, né? E além do mais, vai correr, vai cuidar da vida também, né? Porque muitas vezes, outra coisa que a gente tem levado para a nossa corrida são exemplos de superação de pessoas que viviam com depressão, de pessoas que viviam nas drogas, de pessoas, por exemplo, a gente tem um case muito fantástico das pessoas que correm conosco, que é de uma pessoa que estava cega e cegou, e por causa de um acidente, e encontrou nas corridas de rua uma forma de se animar na vida, né? De sonhar novamente, né? De sair de casa. Então, é um exemplo muito forte para a gente, que muitas vezes tem saúde, tem pernas, tem visão, tem força, e está em casa sedentária, olhando para a televisão ou para o WhatsApp. Então, é preciso usar desses testemunhos que a gente leva sempre dentro das nossas corridas para estimular as pessoas a viverem, né? Então, e no caso das drogas, né, a gente tem uma teoria, e é um fato científico mesmo, que muitas das drogas que as pessoas querem com o uso de maconha, por exemplo, a gente consegue isso na corrida. Porque o organismo nosso produz muitas substâncias e que nos ajudam a ser mais felizes. Quando a gente está feliz é porque uma substância foi criada no nosso organismo, foi ativado e a gente fica feliz. Eu agora mesmo devo ter muitas substâncias aqui ativadas e eu estou muito feliz de estar aqui com você, viu, Manu? Maravilha, eu também. E, por exemplo, as pessoas que usam, por exemplo, a maconha, eles são estimulados por eles voltam a usar a droga. O vício, né? O vício, né? Porque no corpo libera umas substâncias chamadas carabinoides. E esses mesmos carabinoides que dão a sensação de bem-estar de quem usa maconha, eu nunca usei, né? Então não pode, mas existem fatos científicos que mostram isso, existem pesquisas que mostram isso. Essas mesmas substâncias são as mesmas substâncias, os carabinoides são liberados quando a gente pratica, quando a gente corre. Quando a gente está terminando uma corrida, que está muito feliz por ter corrido 5, 10 quilômetros, são as mesmas substâncias. Então, por que eu vou usar a droga? Eu vou correr, que faz muito melhor, mais bem à saúde, né?
É verdade, olha aí, uma aula também de ciência, de bem-estar. Tem uma curiosidade a respeito, no início do ano, o senhor ficou na boca do povo com um concurso, uma seleção que ele fez. E essa seleção é muito rara de acontecer. Senhor, como é que foi ser um dos pioneiros em fazer uma seleção para organizar a sua equipe à frente da Assembleia Legislativa? Foi uma seleção para assessoria e para outros cargos também, coisa que é muito difícil de ver, não é isso? Geralmente a política tem selecionado as pessoas que trabalham no poder pelo apadrinhamento, né? Então, isso é bom porque tem aquela questão da confiança, da lealdade, mas por outro lado, muitas vezes os apadrinhados não dão as respostas necessárias nem ao mandato nem ao povo, né? Porque isso é muito claro que muita gente reclama. Aí o serviço público é de má qualidade, botou alguém que é apadrinhado, não tem competência necessária. E aí a gente abriu um processo seletivo aberto, né, para contratar. A nossa meta é ter 30% do nosso corpo de assessores de pessoas que enviem seus currículos e a gente analisa. Nós fizemos isso no início do ano para o advogado, né, o assessor jurídico do nosso mandato, a secretária, o secretário e a assessoria de comunicação. Então, rodou a Paraíba, veio gente até de outros estados. Mais de 2.000 inscritos. Mais de 2.000 inscritos, né? Chegaram, deu muito trabalho selecionar, né? E a gente também tinha muito cuidado, né? Para que, assim, a gente fizesse uma coisa ética, fosse coisa correta. E graças a Deus, a gente conseguiu pessoas muito competentes, muito boas, e que eu nunca tinha visto na vida, né? Os 3 assessores que estão conosco hoje, que é Dilene e Paulo e Daiane, eu nem conhecia, não sabia quem era, e estão dando conta do recado. E eu recomendo que, se você quer ter uma equipe boa, faça uma seleção, que você vai ter a equipe top. Inclusive, né, a deputada Poliana foi lá no nosso banco de talentos, porque a gente, no caso de assessor de comunicação, nós entrevistamos, eu acho que 14 pessoas muito boas, 14 pessoas tops mesmo, que dava para assessorar qualquer deputado. E Poliana usou esse banco, o segundo lugar, hoje está no mandato de Poliana, né? Então, foi uma coisa boa que tem sido copiada também por outros deputados, né, como Poliana. Esse cenário nacional, a gente tratou muito da questão estadual, municipal, e o cenário nacional. Chiel, como é que você está avaliando esses primeiros meses aí do governo de Bolsonaro? Assim, eu não votei em Bolsonaro, eu acho que era bom e importante dizer, mas não é porque eu não votei que eu não torço pelo Brasil, que eu acho que a gente está passando um momento muito difícil no nosso país e é preciso que a gente torça que as coisas deem certo. É preciso que a gente volte a nosso povo sonhar, é preciso que a gente tenha esperança, mas, sinceramente, eu estou muito preocupado, porque basta ver que os índices não melhoraram ainda, o desemprego não melhorou, o emprego, na verdade, não melhorou, o desemprego só se estabilizou, a economia não anda bem, o nível de confiança dos empresários que eu pensava que podia melhorar, né, não tem dados bons, né? Parece que 30% só dos nossos empresários confiam que as coisas vão melhorar. Nós temos patinadas ideológicas que o nosso presidente e sua equipe tem passado. Tem muitos problemas, né, nesse governo que, infelizmente, não nos ajuda, né? Eu estou aqui achando que a situação está muito difícil para o nosso país. E isso não é bom. Isso não é bom porque a gente está nessa situação e precisa sair urgente. Na verdade, a gente precisa... Eu fico, por exemplo, deixa eu puxar para a educação. Que eu acho que a coisa mais importante que a gente precisa trilhar agora é a educação do nosso país. O que foi construído nesses 10 meses de governo? Eu não sei o que foi que o governo federal apontou como saída para a educação. Fica uma briga mais ideológica de cortes, bastante cortes, né? E principalmente essa briga ideológica de
de como se vai ter ideologia de gênero e coisas que não contribuem para a nossa sociedade, né? Então, eu estou muito preocupado com isso, mas eu torço ainda muito pelo Brasil. Eu acho que nós precisamos, como brasileiros, ter que passar por essa fase que não está muito fácil. E aí, eu acho que tem outra, não é para deixar ninguém desanimado, mas tem outros problemas aí que podem vir, que é uma possível crise internacional, né, que está... Desencadeada justamente por tudo isso. Mas já tem uma crise internacional Sim. que está para chegar, e se essa crise chegar, meu Deus, que será de nós, né? Então, é um cenário muito difícil que a gente passa e, infelizmente, a gente não vê esperança. Porque eu digo o seguinte, você me perguntou aqui nos bastidores, né, como que começou essa questão das corridas lá em Remígio, né? Eu botei um tênis e comecei a convidar as pessoas para correrem. E, de repente, alguns disseram, está doido, está ficando doido de inventar de correr. O que é que tem a ver isso, né, com a corrida? Eu sabia o que eu estava preparando para o meu povo. E hoje nós somos a cidade que corre. E por isso, o que eu quero dizer com isso? Que o líder educa o povo. Quando o líder sai para correr, o povo vai atrás. E, infelizmente, a gente não vê isso no Brasil. A gente não vê o nosso líder educando o povo. Pelo contrário, né? Então, a gente precisa que tenha líderes que inspirem as pessoas a crescerem, a serem pessoas melhores. Eu acho que é outra coisa que a gente precisa, né? De lideranças que a gente... que bacana esse cara aí. Eu não votei nele, mas é um cara bacana, um cara de bem, um cara que emana uma energia boa. E, infelizmente, no nosso Brasil, a gente não vê isso. A gente agradece, Chió, pela tua participação. É muito, muito bom ter esses esclarecimentos seus. O Clique TV agradece sua participação aqui na nossa programação e as portas estão sempre abertas. Eu que agradeço, Manu, a você, Manu, e toda a sua equipe, a equipe do Clique, e dizer a vocês que estarei sempre à disposição para qualquer esclarecimento nos nossos projetos. E é muito bom estar aqui nesse portal que é Líder Paraibano. Obrigada. Valeu.